O som veio antes do grito, um sussurro baixo, como de tecido raspando pedra, e depois o primeiro chamado, um homem que tombou e gemeu sem conseguir levantar. O vento do deserto trouxe, junto com a poeira, o cheiro metálico do medo. Crianças começaram a chorar. Mulheres correram com cestas vazias. Cantis quebraram no pó. Em poucas horas, a marcha de um povo se transformou num acampamento de feridos e de lutos. Muitos mordidos, alguns afigindo, outros já inertes. Porque Deus mandou cobras venenosas para matar os israelitas no deserto? Prometo que ao final desta conversa você terá mais do que uma resposta especulativa. Verá porque Jesus pegou exatamente essa cena para explicar a cruz, e entenderá como um pequeno objeto de metal, encontrado em Tímina, lança luz sobre o uso simbólico da serpente no Antigo Oriente. Se esta reflexão lhe for útil, se inscreve no canal e deixa um like. Ajuda para que esta palavra chegue a quem está no deserto. Antes de mergulharmos nas palavras hebraicas e nas datas arqueológicas, precisamos voltar ao cenário. O lugar, o corpo fatigado do povo, o momento histórico em que tudo isso sucede. Sem isso, qualquer explicação vira anedota teológica. O Arabá, chão que cansa os passos. A narrativa bíblica se desenrola no Arabá, a depressão entre o Mar Morto e o Golfo de Áqaba. Não é um deserto abstrato, é pedra que queima, vento que atravessa os ossos, trilhas pontilhadas de rochas afiadas, onde um cantil de água faz mais falta que ouro. Imagine homens e mulheres que por décadas viveram numa marcha. Geração do deserto é quase um título de fadiga. Não se trata apenas de cansaço físico, há desgaste moral, expectativas frustradas, ressentimentos acumulados. Gerações nascidas em liberdade ainda sofrem com a memória da escravidão. O futuro prometido está à vista, mas as dificuldades persistem e a paciência se consome como óleo em lâmpada. O episódio vem logo depois de uma vitória contra Arad, uma batalha menor, mas que deveria encorajar o povo, e depois da ordem divina, contornar Edom, não atacar. Para uma multidão exausta, o comando de evitar conflito com Edom soou como nova limitação. Porque nos trouxestes para morrer aqui, eles disseram. Essa queixa não é apenas uma explosão contra a circunstância, revela algo mais profundo, uma atitude em relação a Deus e ao seu cuidado. Um problema de visão, não só de provisão. A queixa em Números 21 é lapidar. O povo acusa Deus e Moisés, dizendo que morrerão no deserto por falta de alimento e água. Importante destacar duas expressões hebraicas que nos ajudam a entender o quadro espiritual por trás da reclamação. Primeiro, Batar Nefesh Ha'am. Literalmente algo como o povo teve a alma encurtada, ou o espírito do povo se enfraqueceu. É uma descrição da redução da vida interior, uma perda de coragem e confiança que antecede a murmuração aberta. Não foi um simples mau humor, havia uma mudança na capacidade de fé. Segundo, a tradução do termo que a tradição costuma chamar de lokel. Este termo é apax legomenon. Aparece apenas aqui no texto hebraico e por isso tem sido objeto de debate entre os estudiosos. Algumas versões traduzem como desprezaram o maná, outras como se cansaram do alimento. O que importa para a interpretação pastoral é a direção do verbo. O povo não está aqui reclamando por mera necessidade objetiva, havia pão do céu suficiente, mas sim expressando uma ingratidão profunda, uma rejeição do dom, um olhar que virou recusa. Desprezar o presente de Deus, olhar para a provisão com aversão, é sinal de que algo interior foi corroído. A narrativa breve e precisa de Números 21 preserva a ordem dos acontecimentos. Vitória, ordem de contornar Edom, murmuração, por que nos tiraste? Por que nos fizeste sair do Egito?
Envio das serpentes. Muitos mordidos morrem. Confissão pública, pecamos, rogai por nós. Intercessão de Moisés. Instrução divina para fazer uma serpente de bronze sobre um mastro. Olhar para a serpente e viver. Não é permitida aqui a invenção de etapas. Devemos respeitar a sequência como a tradição nos legou, reconstituindo a cena. Uma imaginação fundamentada. Ao reconstruir a cena, esclareço com honestidade exegética que a imagem a seguir é uma reconstrução imaginativa para ajudar a compreensão. Tentemos visualizar o acampamento. Homens ajoelhados, pressionando onde foram mordidos, tentando conter o sangue com panos sujos. Um velho que respirava com esforço, uma mãe que colocava seu filho ao colo e abria os olhos atônita. A sensação de impotência corria no ar. O barulho das rodas e dos arreios cessara. A campainha do medo precisava de resposta. É nesse contexto de dor e denúncia contra Deus que o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes. Nehashim, serafim. O que são Nehashim, serafim? A expressão hebraica merece um cuidado especial. Nehashim é o plural de Nahash, serpente. Serafim vem da raiz SRP seraf, ligada ao fogo, ao ardor. Por isso, muitas traduções vertem por serpentes ardentes, serpentes que queimam, ou serpentes venenosas. Há entre os intérpretes duas leituras plausíveis que não necessariamente se excluem, a leitura literal e a leitura simbólica. A leitura literal, a que muitos estudiosos próximos ao texto histórico-cultural sustentam, entende que um surto de víboras e serpentes peçonhentas atingiu o acampamento. Na região do Arabá, serpentes venenosas existem. Um aumento de encontros com essas criaturas seria tragicamente crível. Povo acampado, pessoas andando descalças, crianças correndo entre acampamentos, condições que facilitam acidentes. O texto descreve sintomas que nos fazem pensar em envenenamento, dor intensa, o veneno arde, às vezes morte rápida. O uso da imagem do fogo ajuda a transmitir a sensação física do veneno que queima. A leitura simbólica observa que a palavra serafim tem conotações teológicas no AT, os ardentes, talvez seres que executam juízo, a paralelo com serafins em Isaías 6, ainda que a relação não seja simples. Nesta perspectiva, as serpentes ardentes podem ser agentes do juízo divino, instrumentos escolhidos por Deus para punir e, ao mesmo tempo, para despertar consciência. Em outras palavras, há uma ação de julgamento que se manifesta por meio de um evento natural, e o texto bíblico, fiel à sua forma, utiliza metáforas de ardor para descrever tanto o efeito físico quanto a dimensão moral do castigo. Não precisamos forçar uma escolha entre literalidade absoluta e alegoria total. O texto permite, e a teologia bíblica frequentemente opera assim, que Deus use realidades naturais como veículos de sua ação redentora e corretiva. O que é decisivo, tanto historicamente quanto teologicamente, é o propósito. O juízo que corrige, não o espetáculo da punição. Sobre a fauna, sem sensacionalismo, com cuidado. É tentador dar uma aula de zoologia, mas mantenho a concisão. Na faixa do sul da Transjordânia e do Arabá, existem serpentes de várias famílias, incluindo víboras cuja picada provoca dor intensa, necrose local em alguns casos, e se não tratada, pode levar à morte. Relatos clínicos antigos falam de ardência, escassidade de sangue, febre e uma sensação de fogo que percorre o corpo. Imagens que o texto bíblico traduz pela palavra serafim. Ao descrever sintomas, sempre lembraremos da regra pastoral: sermos vívidos, sem sensacionalismo. Importantes para entrar no drama humano, mas nunca para explorar a dor. Serpentologia cultural. O símbolo e suas faces. Para entender por que Deus usou uma serpente como instrumento de remissão,
e por que mais tarde Moisés fez uma serpente de metal num poste, precisamos entender o valor simbólico da serpente no Antigo Oriente Próximo. Serpentes aparecem em rituais e iconografias do Egito, do Levante e da Mesopotâmia. No Egito, por exemplo, a Uraeus, a cobra erguida na testa do faraó, simboliza a proteção régia. Em outras culturas, a serpente é ambivalente. Às vezes, guardiã da sabedoria, às vezes, sinal de perigo e morte. A imagem não está vazia de significado quando o narrador bíblico a usa. Os ouvintes originais sabiam o que uma serpente representava. Aqui entra uma evidência arqueológica que costuma ser evocada nas discussões. Em Tímina, um sítio no Arabaçu, foi encontrada uma pequena serpente de metal, cobre com cobertura dourada, datada por alguns estudiosos ao redor do século XI a.C. O arqueólogo responsável pelo trabalho e que trouxe atenção a esse tipo de achado foi Benno Rothenberg. A peça é pequena, possivelmente um objeto cultual ou um ornamento, e demonstra que a imagem da serpente circulava na cultura material da região. Importante pontuar com clareza, ela é análoga ao símbolo bíblico. Não há prova de que Moisés fez exatamente aquela serpente. Tina nos mostra que o símbolo era conhecido e carregava sentidos partilhados por povos do entorno. A serpente de bronze, o mastro e o olhar. O texto nos surpreende pela solução que Deus fornece. Moisés foi instruído a fazer uma serpente de bronze, Nehoshet, e erguê-la num mastro. Qual o sentido de ordenar que se reproduza, em metal, a figura que acaba de matar tantos? Aqui, o contraste é pedagógico e profundo. Primeiro nível, funcional. O mastro torna a imagem visível à distância. Em comunidade dispersa, um objeto elevado funciona como sinal unificador. A cura, então, exige um gesto simples, olhar. Não há cerimônia complexa, sacrifício humano, nem amuletismo exigido. O que salva não é o metal nem o objeto, mas o olhar dirigido por fé. Olhar, ato de confiança, de admitir que não se pode salvar a si mesmo. Em termos teológicos, é um símbolo da passividade confiante que a fé bíblica celebra. Não um mérito humano, mas uma entrega. Segundo nível, simbólico. Bronze é um metal que se faz pela fusão no fogo. A escolha do bronze metal, Nehoshet, termo comum para metais trabalhados, carrega a imagem de julgamento e refinamento. O que é ferido pelo veneno encontra cura ao olhar para aquilo que simboliza o próprio veneno subjugado, moldado e suspenso. Há uma inversão. A criatura que feriu agora é transformada em sinal de vida. Terceiro nível, pedagógico e profético. O sinal oferece uma lição. O mal do povo, ingratidão, desconfiança, foi exposto e, ao mesmo tempo, ofereceu caminho de restauração. O que salva não é a serpente, mas a ação de olhar com confiança para a solução que Deus providenciou. Nesse sentido, o episódio modela uma dinâmica que perpassa toda a Bíblia. Juízo para revelar o mal, penitência para reconhecer a realidade do próprio erro e um meio divinamente ordenado para restaurar. A cura por olhar, fé e passividade ativa. Aqui vale uma pausa para distinguir duas tentações interpretativas contemporâneas que devemos evitar. A primeira é transformar a serpente de bronze num amuleto mágico. Olhar para o objeto como se o metal tivesse potência intrínseca. O texto não permite isso. O sinal foi estabelecido por ordem de Deus, e o que salva é o olhar obediente. A segunda tentação é reduzir tudo a um cálculo de mérito humano. Se você olhar direito, ganhará. Também isso contraria a narrativa bíblica, porque o que se requer é não mérito, mas reconhecimento humilde da própria necessidade. Olhar, na linguagem bíblica, é frequentemente sinônimo de confiar, de voltar os olhos para o que Deus oferece.
Esse ato é paradoxalmente ativo e passivo. Ativo porque envolve vontade deliberada de reconhecer a autoridade divina. Passivo porque o que é realizado não depende da capacidade humana, mas da graça que opera na obediência. Assim, a cura por olhar é, do ponto de vista teológico, uma figura que aponta para a natureza da fé bíblica. A tensão ética e pastoral do castigo. Sempre que tratamos de juízo, é necessário evitar retratar Deus como um ser cruel que sente prazer com a dor alheia. A narrativa nos apresenta um juízo que tem fim corretivo. O envio das serpentes é, no conjunto bíblico, um ato que produz confissão. Pecamos, rogai por nós. O objetivo não é eliminar um povo, mas trazê-lo ao reconhecimento de dependência. É um juízo terapêutico, por assim dizer, ainda que dure e doa. Na hermenêutica cristã clássica, essa tensão, juízo que corrige e amor que pede arrependimento, convive com a certeza de que Deus não é inimigo da vida humana, mas deseja que a vida encontre sua fonte nele. Reconstrução. A serpente erguida e as reações humanas. Retornando à reconstrução imaginativa, para ilustrar a cena ritual, imagino, mais uma vez sinalizando que é imaginação para iluminar o texto, a multidão reunida ao redor do mastro. Alguns homens desesperados não acreditam que olhar bastará. Outros, visivelmente transformados pela dor, propõem 1000 rituais e curas. Quando são instruídos, um por um, a erguer os olhos, há resistência, incredulidade, esperança resignada. Então, para aqueles que olham com o coração em humildade, a promessa se cumpre, vivem. A imagem é avassaladora porque incorpora a dinâmica de dor, reconhecimento e restauração. Mas imediatamente surgem perguntas que o restante do texto e a tradição tratarão. Como entender a tipologia dessa serpente com o que Jesus diz em João 3? Por que um símbolo que salvou se tornaria, séculos depois, objeto de culto e precisar ser destruído por Ezequias? E o que a arqueologia de Timna realmente nos dá em termos de compreensão? Uma confirmação cultural ou uma pista mais profunda sobre o uso simbólico? Essas perguntas não são meros caprichos acadêmicos. Elas tocam a raiz do porquê Deus permitiria o mal e como a redenção opera no mundo. Há uma linha que atravessa o Antigo e o Novo Testamento, sombras que apontam para um cumprimento. João 3 é notório por apontar o dedo para esse episódio, mas antes de seguir para o Novo Testamento e sua leitura cristológica, precisamos aprofundar o tipo de símbolo que estava em jogo e as implicações culturais e históricas de sua adoção pelo povo de Israel. Timna novamente. A peça, o contexto e as limitações da prova arqueológica. Voltemos por um momento ao achado de Timna, porque ele ajuda a preencher o espectro cultural no qual a serpente circulava. A peça encontrada é pequena, não um monumento erguido em praça pública, mas um objeto portátil que provavelmente integrava práticas ritualísticas ou ornamentos. A datação que alguns arqueólogos propõem para peças similares situa-as por volta do século I a.C., e período de consolidação de estruturas sociais e cultos na região. Benno Rothenberg chamou a atenção para esse tipo de material, argumentando que a imagem da serpente era um elemento simbólico recorrente nas práticas locais. Reitera-se, tratar o achado como análogo cultural é aceitável. Tratá-lo como prova direta de que a serpente de Moisés era idêntica a esta peça é erro metodológico. A arqueologia nos dá janelas, não fotos panorâmicas imediatas. Mas a janela é valiosa. Mostra que a cultura material do entorno conhecia a serpente como símbolo, com camadas de significado, proteção, perigo, poder, sabedoria, e que a Bíblia não inventa imagens do nada.
Quando o texto bíblico usa a serpente, ele dialoga com um léxico simbólico, já presente no mundo israelita e vizinho. O perigo do símbolo convertido em idolatria, uma história que já precisamos começar a ter em mente e que eu desenvolverei adiante, é o destino pós-sinal da serpente de bronze. O que é sinal pode tornar-se ídolo. Séculos depois, Ezequias quebrou a Nehushtan, o objeto de bronze, porque o povo o adorava. Há aqui uma advertência ética. Meios espirituais podem tornar-se fins. Instrumentos podem virar objetos de dependência supersticiosa. O uso providencial de um símbolo não garante que sua posteridade manterá a mesma compreensão feliz e humilde. A cena do mastro nos coloca diante de um drama humano que se repete através das eras. O que salva um dia pode envenenar outro. O que foi um sinal de graça pode, se mal compreendido, transformar-se em ídolo. Esse destino paradoxal do sinal aponta para outra leitura que merece desenvolvimento. A tipologia cristológica, onde a cruz de Cristo funciona como mastro no qual o mal foi exposto e derrotado. Mas essa ponte entre Antigo e Novo Testamento exige cuidado exegetical e será o próximo grande passo da nossa reflexão, preparando a travessia para João 3. Estamos, neste momento da narrativa, com a cena original bem estabelecida, a ordem histórica, o contexto do Arabá, as palavras hebraicas que denunciam uma inflexão moral no povo, a ação das serpentes como juízo e o mastro de bronze como meio de restauração. Temos também o pano cultural provado por Tímna, não como prova direta, mas como chave interpretativa. A travessia para o Novo Testamento passa por João 3, onde Jesus diz, numa conversa com Nicodemos, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem. A força dessa declaração está em sua intencionalidade tipológica. Jesus escolhe uma imagem que fala de juízo e de vida. Mas antes de seguir para essa declaração e sua implicação cristológica e pastoral, precisamos estudar com mais profundidade o que significa ser levantado no pensamento judaico e helenístico, e como o ato de olhar transforma a relação entre juízo e salvação. Fica claro, então, que a pergunta inicial, por que Deus mandou cobras venenosas para matar os israelitas no deserto, não admite resposta superficial. A história envolve juízo que corrige, sinal que salva, símbolo que pode ser mal usado, e na tradição cristã, prefiguração da obra de Cristo. A próxima etapa é articular com precisão a ponte entre a serpente de bronze e a cruz levantada, e entender como tradição, história e fé tecem juntas o significado que hoje podemos receber. Antes de fazermos essa travessia, no entanto, é necessário aprofundar ainda um ponto que muitos leitores negligenciam: o papel do arrependimento público e da intercessão de Moisés no processo de restauração. Essa dimensão nos mostra que o episódio não é meramente um experimento teológico abstrato, mas uma dinâmica comunitária que envolve confissão, liderança e reconciliação. Elementos que têm repercussão pastoral direta para nós hoje. No acampamento, Moisés como mediador, é preciso ver Moisés não apenas como o instrumento técnico que executa uma ordem divina, mas como intercessor. O texto afirma que, após o envio das serpentes e a multiplicação das mortes, o povo veio a Moisés dizendo: pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de sobre nós as serpentes. Moisés, em sua função profética e pastoral, ora. Ele não impõe uma receita, não promete cura mágica. Ele se apresenta como líder que intercede. Deus responde, estabelece o sinal que permite a restauração. Aqui, uma lição pastoral se impõe com clareza. A restauração comunitária costuma envolver confissão pública, liderança que assume o encargo da intercessão
e um meio ordenado pela própria autoridade moral da comunidade. A narrativa mostra que a restauração é, muitas vezes, uma operação comunitária, não apenas individual. O pecado corporaliza-se em práticas coletivas. A cura também. O gesto do olhar, portanto, tem uma dimensão comunitária. A congregação inteira foi chamada a reconhecer a culpa e voltar o olhar para o sinal da vida. O intervalo de silêncio antes da travessia final. Neste ponto da nossa leitura, tendo visto o cenário, entendido termos hebraicos, considerado as interpretações sobre as serpentes ardentes, refletido sobre a importância do símbolo arqueológico de Timna e ponderado o papel de Moisés como intercessor, encontramos um momento de suspensão. É uma pausa teológica e pastoral. A história já nos mostrou a solução divina no deserto, mas não a interpretação completa que os cristãos lerão nela. Tampouco esgotamos as lições práticas sobre como evitar que um sinal se torne ídolo. Atravessar para João 3 e para a teologia paulina sobre Cristo feito pecado exige que antes delimitemos claramente o que a serpente significava no seu contexto original e o que não significava. Só assim, a tipologia que Jesus propõe terá a robustez exegética necessária para evitar leituras simplistas. E, sobretudo, só assim poderemos oferecer aplicações pastorais que nos tragam do deserto pessoal para a segurança do olhar que vive, sem transformar a fé em fórmula mágica. Há, portanto, um momento fecundo de expectativa. A narrativa histórica dá lugar à leitura tipológica, que só será plenamente responsável se respeitar o dado histórico-cultural que já levantamos. Nos próximos passos, vamos acompanhar como João 3 usa deliberadamente esse episódio, o que os primeiros cristãos compreendiam por ser levantado, e porque Paulo dirá que Cristo foi feito pecado por nós, termos que, se mal entendidos, podem causar danos teológicos. Antes disso, ainda temos de examinar com cuidado a trajetória do sinal no tempo, como a Nehushtan passou de instrumento de cura a objeto de culto, e como Ezequias reagiu ao problema do sincretismo. A pergunta que nos guia continua vibrante. Por que Deus permitiu as cobras venenosas? A resposta que se abre é múltipla e estratificada. Foi juízo que despertou arrependimento. Foi meio pedagógico que apontou para a restauração. Foi símbolo que prefigurou o que haveria de ser plenamente realizado em Cristo. Mas cada um desses pontos precisa ser desenvolvido em detalhe para não cair em reducionismos. Seguindo adiante, vamos fazer essa travessia com cuidado, unindo exegese, arqueologia, história e pastoral, até que fique claro não apenas o porquê, mas o como esse porquê chega até nós hoje. Travessia para João 3 começa no encontro noturno de um fariseu chamado Nicodemos com Jesus. Uma cena breve e carregada, onde perguntas teológicas se misturam com inquietações pessoais. Nicodemos procura Jesus à noite, talvez por prudência política ou por vergonha, e a conversa desliza rapidamente do tema do novo nascimento para uma imagem que deveria soar familiar a qualquer judeu instruído. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Essa referência não é menor. Jesus escolhe deliberadamente um episódio que articula juízo, reconhecimento de culpa e um gesto oferecido para a vida. Compreender por que ele o faz exige que olhemos com cuidado para o verbo ser levantado e para a lógica tipológica que o evangelista propõe. No grego do evangelho, a palavra empregada é hypsou, elevar, levantar, exaltar. O termo carrega duplo sentido. Ao mesmo tempo que descreve a ação física de levantar algo para que seja visto, também pode indicar exaltação, engrandecimento. Jesus, então, ao afirmar que precisa ser levantado, não apenas fala de um instrumento visível, como um mastro,
mas antecipa uma exaltação paradoxal. O filho que será exposto ao ódio e à vergonha será, precisamente por esse ato, o ponto onde a vida humana encontra reconciliação. A cruz é, na linguagem cristã, o mastro supremo, instrumento de morte que se torna meio de vida. Insisto que isso é leitura tipológica legítima porque o próprio Jesus a propõe. Ele não pega a imagem ao acaso. Ele aponta para uma continuidade entre o que aconteceu no deserto e o que acontece em sua pessoa. No deserto, a serpente matou. Erguida, tornou-se sinal de vida para quem olhasse. Em Cristo, o pecado voltou-se para si mesmo. Não que Deus passe a cometer crime moral, mas que o jugo do pecado é assumido e exposto, e a exposição culmina na cruz. Paulo, em 2 cartas, ajuda a esclarecer a natureza desse encontro de juízo e graça. Em 2 Coríntios 5:21, ele afirma que Cristo foi feito pecado por nós. Em outra passagem, fala da cruz como o lugar onde o mundo é crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6:14. Essas expressões nunca significam que Cristo tenha cometido pecado. Significam que ele assumiu a condição e a consequência do pecado para, por sua morte e ressurreição, desarmar o poder que o pecado exerce sobre a humanidade. Algumas clarificações hermenêuticas se impõem. Primeiro, quando João recorda a serpente levantada, ele não descreve a serpente de bronze em termos cultuais idólatras originais. Ele recolhe um sinal que no seu contexto havia sido instituído como meio de restauração. Segundo, o olhar que salva não é um olhar mágico e automático. O Evangelho de João associa crer e ver de modo que a fé é resposta confiante à revelação de Deus. Assim como no deserto não bastava olhar distraidamente para o objeto, tampouco toda a contemplação de Cristo resulta automaticamente em vida. O texto joanino exige que o olhar seja de fé, uma adesão do coração que reconhece a própria ruína e confia no que Deus realizou no Cristo crucificado. Voltando ao contexto do deserto, há outra camada que o evangelista implica: o modo como o povo reagiu frente ao juízo. A narrativa em Números mostra que depois do envio das serpentes e da morte de muitos, houve confissão coletiva. Pecamos, falamos contra o Senhor e contra ti. A confissão precede a intercessão de Moisés e a ordem para erigir o sinal. Há, portanto, uma ordem moral e pastoral, reconhecimento do erro, intercessão, provisão divina, resposta de fé. Jesus, então, situa sua obra nesse mesmo arco. A cruz expõe o pecado. Quem reconhece sua condição humana e volta-se para Deus por Cristo, encontra vida. Não há nessa linha nenhum juízo caprichoso, nem um atalho sem arrependimento. A cruz é o encontro onde juízo e graça se tocam e onde a vida é oferecida a quem aceita, pela fé, o dom que é dado. Existem, naturalmente, leituras que tentam dissociar a serpente de bronze do conceito de substituição ou de sofrimento vicário. É importante tratar com cautela essas matizes teológicas. A tradição cristã tem uma diversidade de maneira de explicar como a morte de Cristo opera para a salvação. Há leituras centradas em penal substitution, há leituras que enfatizam a vitória sobre as potências, há abordagens que ressaltam o aspecto exemplar e transformador do amor de Deus, que assume a condição humana. O que João 3 enfatiza, no entanto, é a relação entre exposição e salvação. O Filho do Homem é levantado para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. A imagem retém a força de uma pedagogia divina, não a frieza de um cálculo. Para que essa ponte seja firme, convém retomar um aviso hermenêutico. Não devemos reduzir a tipologia a uma mera correspondência superficial. A serpente de bronze oferece um tipo,
uma figura que aponta para uma realidade maior. E nesta figura, a convergência entre elementos centrais: juízo, reconhecimento humano da culpa, provisão divina de um meio de restauração e a exigência de fé. Mas o cumprimento em Cristo não esgota a singularidade histórica da serpente de Moisés, nem instrumentaliza essa história como simples alegoria decorativa. João lê a história à luz da obra de Cristo. Essa leitura é legítima porque o próprio Cristo a propõe, mas exige sempre sensibilidade ao contexto original. Um interlúdio histórico-teológico é útil aqui: a trajetória da Nehushtan. Séculos depois, o objeto que fora sinal no deserto tornou-se objeto de reverência e culto. Em 2 Reis 18, o rei Ezequias, em uma reforma religiosa, desfaz-se da Nehushtan, expressão que parece derivar de Nehoshet, bronze metal, porque o povo passou a acender incenso e a adorar o sinal em si. Essa atitude de transformar meios em fins não é uma novidade, é um perigo recorrente na história religiosa. A narrativa de Ezequias funciona como advertência. Sinais instituídos por Deus podem degenerar em ídolos quando esquecemos seu propósito mediador e começamos a atribuir-lhes eficácia própria. Não se precisa muito para perceber a aplicação pastoral. Qualquer instrumento espiritual, orações, sacramentos, símbolos, músicas, objetos, corre o risco de usurpar o trono que pertence somente a Deus, se as pessoas passam a depender do instrumento em si e não do que ele aponta. Essa perigosa idolatria do meio retoma uma tensão que atravessa toda a reflexão pastoral. Como usar meios simbólicos sem torná-los escravos do povo? A resposta bíblica sempre volta ao coração. O meio é legítimo e bom quando conduz ao fim que lhe é próprio: arrependimento, reconhecimento, fé restauradora. Tornar o meio objeto de culto é esquecer quem é o autor da provisão. Ezequias remove a Nehushtan porque ela já não servia à sua finalidade. Servia ao orgulho religioso. A lição para nós é simples e ao mesmo tempo profunda. Instrumentos que apontam para Cristo devem ser usados, não adorados. Retomando agora a ponte entre tipologia e prática cristã. Que implicações pastorais devemos extrair do episódio das serpentes e de sua leitura por Jesus? Posso destacar ao menos 5 aplicações que, creio, respondem diretamente à pergunta mestre. Por que Deus permitiu as serpentes? Primeiro, o juízo pode ser pedagógico. As serpentes serviram para revelar um mal profundo, a dureza de coração, a ingratidão e a recusa do dom divino. Deus não busca infligir dor por prazer, mas utiliza a realidade do mal para abrir os olhos do povo. Em linguagem pastoral, há momentos em que as consequências do caminho errado tornam-se instrumento para despertar a consciência e conduzir ao arrependimento. Não queremos romantizar a tragédia, nem sugerir que resultados dolorosos sejam desejáveis em si. Afirmamos, contudo, que até o que nos fere pode ser usado para nos levar de volta ao fundamento. Segundo, a restauração exige reconhecimento e intercessão comunitária. O povo teve de dizer: pecamos, e apelar a Moisés. A liderança pastoral tem papel aqui: assumir a intercessão, conduzir a comunidade à confissão, oferecer caminhos ordenados de restauração. Não há cristianismo autônomo. A cura muitas vezes se dá na companhia dos irmãos, na responsabilidade mútua e na intercessão de quem carrega o encargo pastoral. Terceiro, a fé que salva é olhar confiante, não fórmula mágica. O sinal de bronze curava quem olhava, mas o olhar era ato de fé, expressão de humildade. Hoje, quando falamos de olhar para Cristo, não podemos reduzir a fé à observância rituais mecânicos. Olhar é submissão do coração, é admitir a própria impotência e abraçar a provisão divina. Isso distingue a fé cristã do amuletismo ou dos expedientes mágicos.
Não é o objeto que tem poder, mas o Deus revelado no objeto. Quarto, a redenção implica transformação do símbolo. Deus frequentemente subverte imagens e as reorienta. A serpente, símbolo ambivalente no Oriente Próximo, é aqui apropriada por Deus para se tornar meio de vida. Esse movimento lembra como Deus opera. Toma o que fere e o transforma em ponte para a vida. A cruz segue esse padrão extremo, instrumento de execução convertido pela graça em sinal de reconciliação. A dinâmica é sempre a mesma. Deus expõe o mal e, no mesmo gesto, oferece a cura. Quinto, há risco permanente de idolatria, e a história da Nehushtan nos alerta a sempre revisitar nossos signos religiosos para assegurar que apontem para o seu autor. Rituais que funcionavam como meios podem degenerar, estruturas e objetos podem ganhar autonomia. A vigilância pastoral é, portanto, não só contra abuso doutrinário, mas contra as maneiras como corações humanos tendem a fazer de instrumentos um ponto final. No plano prático e existencial, cabe perguntar: como essa leitura transforma nossa oração, nossa confissão e nosso olhar hoje? Permita-me ser direto e pastoralmente prático. Quando você se depara com o pecado, orgulho, autossuficiência, ingratidão, o caminho que o texto nos indica é este: reconhecer o erro, clamar por socorro e voltar os olhos, pela fé, para o Cristo levantado. Isso não nos garante ausência de sofrimento. Muitas vezes, o processo de purificação é doloroso, mas garante uma rota. Em vez de negar a gravidade do problema, admitir a nossa condição. Em vez de tentar remediar com expedientes humanos, buscar a restauração pela graça. Em vez de transformar rituais em mágicas, permitir que os meios religiosos sejam veículos transparentes para Deus. Há, no entanto, uma advertência final sobre a linguagem de cura. O episódio oferece um modelo simbólico para pensar a relação entre juízo, arrependimento e restauração, mas não autoriza promessas de cura instantânea vinculadas a práticas humanas superficiais. O texto bíblico nunca transforma uma ação mecânica no porto seguro da salvação. A fé genuína envolve arrependimento e entrega. Devemos, por isso, evitar qualquer linguagem que transforme a experiência bíblica em fórmula milagrosa, aplicável sem transformação interior. Voltemos por um momento à arqueologia, não para fazer prova, mas para ilustrar o diálogo entre texto e cultura. A peça de tina, descoberta em camadas que alguns datam do século XI a.C., mostra que a forma da serpente circulava na cultura regional. Isso ajuda a entender por que a imagem de Moisés seria inteligível e significativa para seu povo. Do mesmo modo, a diversidade de representações serpentina no Levante e no Egito evidencia um léxico simbólico que o autor bíblico aproveita e redireciona. Na metodologia arqueológica séria, esses achados servem como pistas culturais, não como fotografias do evento histórico. O cuidado hermenêutico exige que não extrapolemos além do que os dados suportam, mas também nos permite ganhar textura sobre a recepção original do símbolo. Ao longo do tempo, leitores cristãos reconheceram que o episódio do deserto ensina algo crucial sobre o modo como Deus opera na história. Ele não é indiferente ao mal. Ele o confronta e, ao confrontá-lo, abre caminho para a vida. Essa tensão, juízo que cura, é desconcertante, porque nos força a reconhecer que a soberania divina não é simplesmente benigna nos termos da nossa comodidade. Ela é formativa e corretiva. A pergunta que nos trouxe aqui: por que Deus mandou cobras venenosas para matar os israelitas no deserto? Recebe, portanto, uma resposta estratificada. Deus permitiu que as serpentes atuassem como instrumento de correção para expor a dureza de coração, provocar arrependimento e, finalmente, oferecer um caminho de restauração.
Esse caminho foi tipologicamente apontado para seu ápice em Cristo, levantado para que todo aquele que crê tenha vida. Antes de concluir, permita-me trazer uma última reconstrução imaginativa para fechar o círculo pastoral. Imagine, novamente com a licença hermenêutica da imaginação, um homem que caminha entre as tendas, ainda com o hálito do deserto nos lábios. Ele vê o mastro, hesita, lembra o desespero de sua esposa, a perda dos filhos que alguns já choram. Há no seu corpo marcas das mordidas. Ele olha, não por superstição, não por esmola de milagres, mas porque as palavras de liderança e a sua própria confissão o empurram para um gesto de dependência. Seus olhos se encontram com o objeto suspenso e no momento em que olha, uma paz lhe invade, não como promessa automática de ausência de dor, mas como certeza de que a vida lhe foi restaurada diante da sua humildade. Essa cena pequena, repetida na história, revela o padrão divino, reconhecimento, olhar de fé, vida. E agora, para você que me escuta, a pergunta permanece viva, mas muda de forma. Deixa de ser apenas histórica e se torna existencial. Você já olhou para o que realmente lhe dá vida? Você tem, por vezes, desprezado os dons de Deus, trocando gratidão por murmuração. Há um convite bíblico tão antigo quanto atual: confessar, voltar-se e olhar. Não prometo facilidade nem caminho sem dor. Prometo, conforme a Escritura, que quem crer no Filho tem vida. O sinal no deserto aponta para esse mesmo convite. Se esta mensagem tocou você, compartilhe nos comentários de onde está assistindo e o que este texto despertou em seu coração. Compartilhe também com alguém que esteja no deserto. Uma palavra pode ser o mastro que permite o encontro de fé. Se quiser acompanhar mais estudos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações para que possamos juntos caminhar nas imagens e nas palavras que a Escritura oferece. Que a graça que julga e cura nos conduza a uma vida de olhos levantados para Cristo, o mastro final da nossa esperança. Que o Espírito nos conceda arrependimento sincero, líderes piedosos que intercedam por nós e corações atentos para não transformar meios em fins. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Amém.